O envelope pesava em minhas mãos enrugadas enquanto eu observava minha ex-nora Helena entrar no tribunal. Depois de 17 anos de ausência completa, ela apareceu subitamente exigindo a guarda dos meus netos trigêmeos. Meu coração martelava contra as costelas enquanto eu pensava nos documentos dentro do envelope. Provas meticulosamente guardadas de seu abandono, que agora serviriam como minha defesa. Mas antes de continuar contando minha história, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Aos 65 anos, nunca imaginei que estaria enfrentando uma batalha judicial pela custódia dos meninos que criei desde os 2 anos de idade. Agora, prestes a completarem 19 anos, eles mal reconheceram a mulher elegante que se aproximou do juiz com a confiança de quem nunca cometeu erro algum na vida. Meritíssimo, começou o advogado dela, sua voz artificial carregada de falsa sinceridade. Minha cliente foi injustamente afastada de seus filhos por mais de 17 anos. Solicitamos a guarda imediata e compensação financeira pelos danos causados pela ré, que manteve estas crianças longe de sua mãe biológica. Compensação financeira. Como se o amor pudesse ser quantificado em reais. Como se as incontáveis noites em que segurei 3 crianças chorando pudessem ser precificadas. Como se os anos de trabalho duplo para garantir que tivessem educação de qualidade fossem um investimento a ser ressarcido. Olhei para o fundo do tribunal onde meus meninos estavam sentados. Paulo, o mais velho por 7 minutos, mantinha o maxilar tenso como o pai deles costumava fazer quando estava furioso. André, sempre o mediador, tinha as mãos entrelaçadas com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Rodrigo, o mais sensível dos 3, encarava fixamente o chão, como se quisesse desaparecer. O juiz Monteiro, um homem com décadas de experiência estampadas nas linhas profundas de seu rosto, inclinou-se para a frente. Senhora Martins, a senhora tem cuidado dessas crianças desde que tinham 2 anos, correto? Sim, meritíssimo, respondi, minha voz estranhamente firme, apesar do turbilhão de emoções. E durante este período, o juiz continuou, folheando os documentos iniciais, a mãe biológica manteve contato regular? Antes que eu pudesse responder, o advogado dela interveio. Meritíssimo, minha cliente sofria de depressão pós-parto severa, agravada por transtorno de ansiedade. Ela precisava de tempo para recuperar sua saúde mental. Isso não invalida seus direitos maternos. Depressão pós-parto. A justificativa soava como uma ofensa àquelas que realmente sofrem com a condição. Como se explicasse abandonar 3 bebês que choraram por meses chamando pela mãe. Crianças que escondiam biscoitos debaixo do colchão, temendo não ter o que comer no dia seguinte. Pequenos que estremeciam a cada barulho, incapazes de distinguir entre passos que poderiam trazer a mãe de volta ou levá-la embora definitivamente. Senhora Martins. A voz do juiz me trouxe de volta ao presente. A senhora possui documentação de sua tutela legal? Era meu momento. Levantei-me devagar, sentindo o peso dos anos nas minhas articulações. Sim, meritíssimo, mas gostaria de apresentar outras evidências primeiro, se o senhor permitir. Caminhei até a frente da sala, sentindo o olhar de Helena queimando em minhas costas. O envelope agora parecia incrivelmente leve considerando o peso do seu conteúdo. O que temos aqui? Perguntou o juiz, aceitando-o das minhas mãos. Evidências, respondi simplesmente. Do que significa ser mãe de verdade? Observei a expressão dele mudar ao retirar a primeira fotografia. O primeiro dia de escola de Paulo, seu sorriso banguela enquanto segurava a lancheira nova. André, recebendo o troféu da Feira de Ciências, lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto de 6 anos. Rodrigo, aos 7, com os braços ao redor do meu pescoço depois de andar de bicicleta sem rodinhas pela primeira vez. Mas não eram apenas fotografias. Havia boletins escolares cuidadosamente preservados em proteções plásticas.
Cada anotação de reunião com professores que eu havia feito, autorizações para excursões assinadas com minha letra cuidadosa, registros médicos mostrando meu nome como contato de emergência, a guardiã legal, a única que segurou suas mãos durante fraturas e noites de febre alta. Senhora Martins, há quanto tempo a senhora compila estes registros? O juiz perguntou, folheando os documentos com crescente seriedade. 17 anos, respondi. Cada evento escolar, cada aniversário para o qual eles não foram convidados, porque seus colegas não sabiam onde a mãe deles estava. Cada manhã de Natal, quando perguntavam por que ela não ligava. Cada dia dos pais, quando faziam cartões para o avô, meu falecido marido, porque precisavam de uma figura paterna e ele era tudo o que tinham até o câncer levá-lo a 7 anos. Ouvi um dos meus netos fazer um som abafado. Dor ou reconhecimento, não consegui identificar. Mantive meus olhos no juiz, incapaz de olhar para eles naquele momento. O juiz segurou uma fotografia específica. Os meninos, aos 10 anos, em frente à pequena árvore de Natal no nosso apartamento apertado. Vestiam pijamas combinando que eu mesma havia costurado porque o dinheiro era escasso, abraçados, seus rostos iluminados por aquela felicidade pura que só crianças conseguem expressar. Onde a senhora estava quando esta foto foi tirada? O juiz perguntou diretamente a Helena. Ela endireitou-se na cadeira pela primeira vez, perdendo a compostura. Eu estava reorganizando minha vida. Eu não podia... Não podia o quê? Enviar um cartão? Fazer uma ligação? A voz dele manteve-se controlada, mas havia algo perigoso por baixo da superfície. Senhora Martins, há mais alguma coisa neste envelope? Assenti. Os registros escolares completos, meritíssimo. Cada formulário que exigia assinatura parental, cada ficha de contato de emergência, cada autorização para atividades extracurriculares por 17 anos. Ele puxou uma pilha de documentos. Meu nome repetidamente no campo Mãe Responsável. Meu telefone sob contato de emergência. Minha assinatura em tudo, desde permissões para passeios até autorizações para tratamentos médicos. E o nome da senhora Helena aparece com que frequência nestes documentos? Nunca, meritíssimo, nenhuma única vez. O tribunal silenciou completamente. Podia-se ouvir o sistema de ar-condicionado antigo zumbindo ao fundo. Helena estava pálida agora, sua máscara de mãe devotada desmoronando visivelmente. O juiz colocou o envelope sobre a mesa. Senhora Martins, tenho mais uma pergunta. Seus netos sabem o que está neste envelope? Encarei o olhar dele firmemente. Ainda não. E por quê? Porque algumas verdades são pesadas demais para jovens carregarem, mesmo quando esses jovens já são quase adultos. Porque passei 17 anos protegendo-os da realidade de que a mãe deles não apenas partiu. Ela apagou-se da vida deles tão completamente que não há um único documento em qualquer instituição com o nome dela. Porque queria que eles tivessem a chance de conhecer a mãe biológica sem o peso do meu julgamento. Fiz uma pausa. Mas agora eles estão maduros o suficiente para confrontar a verdade. O juiz recostou-se, e algo em sua expressão me disse que já havia tomado sua decisão. Antes que pudesse falar, Helena levantou-se abruptamente. Cometi erros, disse ela, a voz embargada. Mas eles continuam sendo meus filhos. Eu os dei à luz. Eu os amo. Virei-me para olhá-la diretamente. Ela chorava. Lágrimas genuínas, não a emoção fabricada que aperfeiçoara ao longo dos anos. Por um momento, parecia a jovem que conheci quando casada com meu filho. A garota que me ligava de madrugada durante a gravidez, assustada e sozinha. A jovem que prometeu ser uma boa mãe. Mas então lembrei do peso de 3 corpos pequenos aninhados contra mim durante tempestades. O brilho nos olhos deles quando eu assistia a cada jogo de futebol. Como começaram a me chamar de mãe-vovó aos 5 anos, porque eu era a única mãe que realmente conheciam. Amor, disse calmamente, não é um sentimento. É uma escolha que fazemos todos os dias. O juiz Monteiro assentiu lentamente. Senhora Martins, por favor,
Retorne ao seu lugar. Preciso falar com os rapazes. Meu coração batia forte enquanto observava meus netos se levantarem. 3 rostos quase idênticos, os olhos escuros e o queixo determinado do pai, mas algo de mim na postura, na maneira como se aproximavam protetoramente um do outro. Paulo, André, Rodrigo, o juiz disse gentilmente. Sei que isso é difícil, mas preciso perguntar diretamente. Vocês desejam morar com sua mãe biológica? O silêncio estendeu-se como um fio tenso. Finalmente, Paulo, sempre o porta-voz dos irmãos, pigarreou. Meritíssimo, ele disse, com uma voz mais grave do que eu esperava. Não a conhecemos verdadeiramente. Aquelas palavras pairaram no ar como uma sentença. Vi Helena encolher-se como se tivesse recebido um golpe físico. Vi seu advogado fechar os olhos em derrota. Mas o que Paulo disse em seguida me surpreendeu. Mas gostaríamos de ter a chance de conhecê-la. As palavras ecoaram na sala silenciosa. O juiz concedeu um período experimental de visitas supervisionadas. 4 semanas para que meus netos decidissem se queriam manter contato com a mãe que os abandonou quando ainda usavam fraldas. Naquela noite, coloquei 3 canecas de chocolate quente na mesa da cozinha do nosso apartamento. Um ritual que mantive todas as noites por 17 anos. Vovó, a senhora está tremendo, André observou. Sua natureza sensível sempre atenta às emoções alheias. Aos 19, herdara a mente analítica do pai, combinada com uma empatia que às vezes me preocupava. O mundo podia ser cruel com rapazes que sentiam demais. Estou bem, querido. Não, não está. Rodrigo, frequentemente o mais direto, empurrou os óculos para cima. A senhora não está bem desde o tribunal. Estavam sentados no nosso sofá desgastado, aquele que comprei de segunda mão quando tinham 5 anos, e imediatamente declararam o melhor material para construir fortalezas. O tecido estava fino, em lugares onde os joelhos deles haviam se apoiado em incontáveis noites de filmes. Meninos, disse cuidadosamente, quero que saibam que qualquer que seja a decisão de vocês, eu a apoiarei. A mentira tinha um gosto amargo, mas algumas mentiras são escudos necessários. Como poderia dizer-lhes que a ideia de Helena levá-los embora abria um buraco no meu peito? Que eu já havia catalogado mentalmente cada canto deste apartamento onde a ausência deles ecoaria. Ela quer que nos mudemos para Porto Alegre, Paulo disse calmamente. Com ela e o novo marido. Marido. Helena o mencionara brevemente no tribunal. Um executivo do setor imobiliário com quem estava há 8 meses, e ela achava que isso era estabilidade suficiente para arrancar os meninos do único lar que conheceram. Ela nos mostrou fotos da casa, André acrescentou. Tem uma quadra de tênis nos fundos. Uma quadra de tênis. Como se concreto pintado pudesse compensar 17 anos de ausência, como se metros quadrados pudessem medir amor. E quartos separados para cada um, Rodrigo comentou, sem entusiasmo na voz. Assenti, mantendo minha expressão neutra enquanto meu coração se despedaçava. Parece interessante. Vovó, Paulo inclinou-se para a frente, seus olhos sérios demais para a idade. Por que nunca nos contou sobre tudo isso? Ele gesticulou em direção ao envelope que agora repousava sobre a mesa como uma acusação. Por quê? Respondi lentamente. Filhos não deveriam carregar os fracassos dos pais. Não somos mais crianças, André disse suavemente. Ele estava certo, obviamente. Em algum momento, entre ajudá-los com equações de 2º grau e ensiná-los a dirigir meu velho Uno, tornaram-se jovens adultos. Eram mais altos que eu agora, suas vozes graves, seus rostos mostrando os traços angulares da maturidade. Mas no meu coração ainda eram crianças de 2 anos com bochechas manchadas de lágrimas, perguntando quando a mamãe voltaria para casa. A mãe de vocês tinha 21 anos quando nasceram, comecei, pegando o envelope. Era muito jovem. O pai de vocês, meu filho, estava em missão humanitária no exterior. Ela ficou sozinha com 3 bebês, e eu falhei com ela. As palavras saíram quebradas, como vidro sob pressão.
Nunca havia admitido isso em voz alta, nem para mim mesma. Como assim? Rodrigo perguntou, observando-me atentamente através dos óculos. Eu trabalhava em 2 empregos na época. O avô de vocês havia acabado de ser diagnosticado com câncer e as contas médicas nos sufocavam. Helena não tinha família para apoiá-la. Um dia ela me ligou chorando, dizendo que não aguentava mais, e eu disse que ela precisava ser forte. Disse que a maternidade exigia sacrifício. Tirei uma fotografia que nunca havia mostrado a eles. Helena aos 22, magra e com o olhar vazio, segurando os 3 enquanto choravam. Parecia um fantasma de si mesma. Eu deveria ter percebido que ela estava se afogando. Deveria ter me mudado temporariamente para ajudá-la, tirado licença do trabalho, algo. Em vez disso, dei conselhos da minha cozinha enquanto ela desmoronava na dela. Isso não justifica o que ela fez, Paulo disse firmemente. Não, concordei. Não justifica, mas explica. Sua mãe não apenas abandonou vocês. Ela abandonou a parte dela mesma que estava falhando com vocês. Algumas pessoas enfrentam seus problemas. Outras fogem tentando escapar. Helena fugiu. André chorava silenciosamente. Rodrigo permanecia imóvel, como sempre fazia ao processar emoções difíceis. O maxilar de Paulo estava tenso, mãos fechadas em punhos. Então por que voltar agora? Paulo questionou. Por que processar a senhora por custódia indevida? Esta era a parte que eu esperava evitar, mas eles mereciam a verdade. Peguei uma pasta que havia guardado separadamente do resto, documentos legais recebidos no mês anterior. O pai de vocês tinha um seguro de vida substancial. Foi configurado para ser liberado quando completassem 21 anos, com a mãe de vocês como beneficiária secundária, já que estava registrada como guardiã legal no nascimento. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Ela só está aqui pelo dinheiro, Rodrigo sussurrou. Não podemos afirmar isso com certeza. Claro que podemos. Paulo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela que dava para o pequeno quintal onde ensinei-os a andar de bicicleta. O momento não é coincidência, é? Completaremos 21 daqui a 2 anos. 2 anos. O número pairou entre nós como um cronômetro regressivo. Tem mais uma coisa, disse, odiando-me pelo que estava prestes a revelar. Ela protocolou a papelada para me declarar guardiã inapta há 6 meses, mas esperou até agora para me notificar oficialmente. Por quê? André perguntou, embora eu percebesse em seus olhos que já sabia. Porque se eu fosse considerada inapta, ela recuperaria automaticamente a custódia. E como guardiã legal, teria acesso imediato ao dinheiro do seguro, sem precisar esperar que vocês completassem 21 anos. A traição atingiu-os como um golpe físico. Observei os últimos traços de esperança infantil se esvaírem de seus rostos, substituídos por algo mais duro, mais frio. Foi como vê-los envelhecer anos em segundos. Ela nunca quis nos recuperar, Rodrigo disse secamente. Queria o dinheiro. Não podemos ter certeza dos motivos dela, disse, embora as palavras soassem vazias até para mim. Pare de protegê-la, Paulo retrucou, virando-se para me encarar. Pare de nos proteger. Não somos mais crianças, vovó. Podemos lidar com a verdade. Ele estava certo. Mas os instintos protetores que aprimorei ao longo de 17 anos eram difíceis de abandonar. Passei tanto tempo protegendo-os do abandono de Helena que esqueci que eram fortes o suficiente para enfrentá-lo. Você está certo, disse calmamente. Me desculpe. A raiva de Paulo dissipou-se tão rapidamente quanto surgiu. Atravessou a sala e ajoelhou-se ao meu lado, pegando minhas mãos nas suas, muito maiores. Não se desculpe por nos amar. Essas palavras simples quebraram algo dentro de mim. Senti as lágrimas que segurava há dias finalmente transbordarem. Esses rapazes foram meu mundo inteiro por 17 anos. Investi tudo o que tinha para criá-los. Sacrifiquei minhas economias para a aposentadoria, minha vida social, meus próprios sonhos para dar-lhes estabilidade e amor, e tornaram-se seres humanos notáveis, apesar das circunstâncias de sua primeira infância. Precisamos de tempo,
Paulo disse. Para pensar. Dirigiram-se ao quarto que compartilhavam, o pequeno espaço onde conseguia encaixar 3 camas de solteiro e os pertences acumulados de 19 anos. Ouvi as vozes deles através da parede fina, baixas e sérias. O som de rapazes tornando-se homens no espaço de uma única conversa. Fiquei sozinha na sala, cercada pela evidência da nossa vida juntos. Os troféus esportivos na parede, fotografias de família em cada superfície, o caos de livros universitários e equipamentos esportivos que de alguma forma faziam o espaço apertado parecer um lar. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Helena. Os meninos pareciam perturbados quando saíram. Espero que não esteja virando-os contra mim. Precisamos conversar antes que tomem uma decisão. Pode me encontrar amanhã? Olhei para a mensagem por um longo tempo, sentindo algo frio e afiado cristalizar-se no meu peito. Ela queria conversar. Depois de 17 anos de silêncio, depois de uma batalha legal que consumiu minhas últimas economias, depois de tentar arrancar os jovens que criei, ela queria conversar. Respondi. Café Ipiranga, 14 Airs. Então, deixei o telefone de lado e comecei a planejar o que seria a última lição da minha ex-nora sobre consequências. O Café Ipiranga era onde Helena conheceu meu filho aos 18 anos, quando ainda vinha à minha casa aos domingos para namorarem. Escolhi deliberadamente, querendo que ela se lembrasse de quem era antes que a ambição transformasse seu coração em algo irreconhecível. Cheguei cedo, escolhendo a mesa do canto. Pontualmente às 14 horas, Helena entrou usando um casaco bege que provavelmente custou mais do que eu gastava em 3 meses de supermercado. Sempre foi bonita, mas havia algo artificial nela agora, como uma fotografia excessivamente editada. O sucesso lhe caía bem, tive que admitir, mesmo sendo construído sobre os alicerces do abandono de suas responsabilidades. Senhora Martins, ela disse, deslizando para o assento à minha frente. A formalidade soava ensaiada. Helena. Mantive minha voz neutra, estudando seu rosto. Aos 40, ainda parecia jovem, mas havia linhas ao redor dos olhos que a maquiagem não conseguia disfarçar. Culpa, talvez, ou, simplesmente, a passagem natural do tempo. Ela pediu um café com leite vegetal. Claro que pediu, enquanto fiquei com café preto. Algumas coisas nunca mudam. Os meninos parecem confusos. Ela começou assim que o garçom saiu. Posso perceber que você encheu a cabeça deles com sua versão dos acontecimentos. Ah, como se houvesse múltiplas interpretações do abandono, como se a verdade fosse negociável. Contei-lhes os fatos, disse calmamente. Nada mais. Fatos podem ser apresentados de maneiras diferentes. Ela inclinou-se para a frente, sua voz assumindo aquele tom persuasivo que eu lembrava de sua juventude. Você precisa entender. Eu estava doente depois que eles nasceram. Depressão pós-parto é uma condição médica real. Eu não conseguia. Não conseguia telefonar por 17 anos? A pergunta pairou entre nós como uma lâmina. A explicação cuidadosamente construída de Helena desmoronou. Por um momento, vi algo genuíno em seus olhos. Medo, talvez, ou a percepção de que suas mentiras não funcionariam comigo. Eu queria, disse suavemente. Mas quanto mais tempo passava, mais difícil ficava. Como explicar a 3 meninos que a mãe simplesmente foi embora? Você não explica, respondi. Você pede desculpas, você volta para casa. Você assume suas responsabilidades. Eu estava construindo uma vida. Você estava fugindo. Minha voz permaneceu firme, mas senti algo frio e definitivo instalar-se no meu peito. E agora está de volta, porque a vida que construiu precisa de financiamento. O rosto de Helena enrubesceu. Isso não é sobre dinheiro. Peguei na minha bolsa uma pasta preparada naquela manhã. Impressões de redes sociais, registros públicos, tudo o que pesquisei após a audiência. Espalhei-os sobre a pequena mesa como cartas, revelando um futuro amargo. A empresa do seu marido está sob investigação por sonegação fiscal, disse casualmente.
Os bens dele estão bloqueados judicialmente. Você tem vivido em uma casa que não pode pagar com cartões de crédito no limite. Seu carro de luxo está atrasado 3 parcelas. Helena olhou para os papéis, empalidecendo. Como você... Posso ser idosa, mas não sou ingênua. Apontei para um dos documentos. Você entrou com pedido de proteção contra a falência há 2 meses, na mesma semana em que me notificou sobre o processo de custódia. O café fervilhava ao nosso redor, o burburinho alegre dos outros clientes formando uma trilha sonora surreal para nosso confronto. O café de Helena permaneceu intocado, a espuma dissolvendo-se em uma mancha bege. Mesmo que isso fosse verdade, ela disse, recompondo-se, não muda o fato de que eles são meus filhos. Tenho direitos. Direitos? Saboreei a palavra como algo estragado. Diga-me, Helena, que direitos eles tinham? O direito a uma mãe presente, o direito a cartões de aniversário, o direito de saber que eram amados. Cometi erros. Você fez escolhas. Recolhi os papéis cuidadosamente. Todos os dias, por 17 anos, escolheu não telefonar, não enviar uma carta, não perguntar como estavam. Pensei que estariam melhor sem mim. Não, você pensou que estaria melhor sem eles. A precisão da afirmação atingiu-a como um golpe físico. Observei sua compostura quebrar-se, a máscara cair o suficiente para revelar a jovem egoísta que sempre espreitou sob a superfície polida da minha ex-nora. O que quer de mim? Ela sussurrou. Quero que desapareça. Não posso fazer isso. Preciso do dinheiro do seguro. Sim, eu sei. Recostei-me na cadeira, estudando seu rosto. Eis o que vai acontecer. Você retirará sua petição de custódia. Voltará para Porto Alegre e dirá ao seu marido que o dinheiro não virá e deixará meus netos em paz. E se eu não fizer isso? Este era o momento para o qual me preparei. A culminação de noites sem dormir, pesquisando, planejando, preparando-me para a batalha. Peguei na bolsa novamente e retirei uma pasta diferente. Esta, mais volumosa, mais substancial. Então vou destruí-la. Helena riu, um som de vidro quebrando. Com o quê? Você é uma senhora de 65 anos vivendo em um apartamento simples. O que possivelmente poderia... Abri a pasta e comecei a espalhar fotografias. Não os momentos familiares doces do envelope que mostrei ao juiz, mas algo completamente diferente. Capturas de tela de postagens em redes sociais, extratos bancários, recibos de hotéis, tudo obtido por um investigador particular que contratei com minhas últimas economias. Esta é você em Fernando de Noronha no inverno passado, disse casualmente, apontando para uma foto de Helena em um iate, taça de champanhe erguida em celebração. Na mesma semana em que André estava hospitalizado com pneumonia grave. Liguei para todos os números que tinha. Você nunca atendeu. O rosto de Helena empalideceu completamente. Este é o extrato do seu cartão para aquela viagem. 20 mil em tratamentos de spa e compras enquanto eu fazia turnos duplos para cobrir as despesas médicas dele. Passei para o próximo documento. E este é particularmente interessante. Sua certidão de casamento com Roberto Menezes, datada de 5 anos atrás. Aparentemente você está casada há muito mais tempo do que admitiu, não apenas um relacionamento recente. Como você... Registros públicos. É impressionante o que se encontra quando realmente se dedica a procurar. Espalhei mais papéis. Seu marido, Roberto, é quem está sob investigação fiscal, sonegação, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, o tipo de acusações que resultam em anos de prisão. Helena tremia agora, mãos pressionadas contra a mesa. — O que você quer? Perguntou, sua voz um sussurro derrotado. Quero que entenda algo muito claramente, disse, minha voz caindo para pouco mais que um murmúrio. Esses rapazes foram meu mundo inteiro por 17 anos. Sacrifiquei tudo. Minhas economias, minha aposentadoria, minha saúde,
minha vida social, para dar-lhes a estabilidade que você não proporcionou. Não permitirei que volte às vidas deles e os destrua por dinheiro. Eles disseram que queriam tentar, respondeu, agarrando-se a um último fio de esperança. Disseram isso porque são bons rapazes com corações generosos que ainda esperam em algum lugar profundo que a mãe possa realmente amá-los. Comecei a recolher os documentos. Mas você e eu sabemos que não é por isso que está aqui. Você não pode provar. Posso provar tudo isso. Fechei a pasta com um estalo. Sua situação financeira, seu casamento, sua completa ausência nas vidas deles até tornar-se financeiramente vantajoso retornar. Tenho documentação de cada mentira que contou no tribunal. Helena me olhou como se me visse pela primeira vez. Você não é a mesma pessoa que conheci. Não, concordei. Aquela mulher era confiante demais, perdoadora demais, disposta demais a acreditar que as pessoas podiam mudar. Levantei-me, ajeitando minha bolsa no ombro. A mulher à sua frente foi forjada por 17 anos, colocando 3 crianças na cama todas as noites, enquanto perguntavam por que a mãe não as amava o suficiente para ficar. Eu os amo. Amor não é um sentimento, Helena. Amor é presença. Amor é sacrifício. Amor é colocar as necessidades de outra pessoa acima das suas. Mesmo quando é difícil. Especialmente quando é difícil. Olhei para ela, esta estranha que compartilhava laços familiares comigo, mas nenhum dos meus valores. Você não sabe o que é amor. Virei-me para sair, mas sua voz me deteve. E se eu lutar contra você? E se levar isso a julgamento completo? Voltei-me e algo na minha expressão deve tê-la assustado, porque ela recuou na cadeira. Então, levarei tudo para o molde da imprensa. As crianças abandonadas, a mãe desaparecida que retornou por dinheiro, o marido criminoso, a falência iminente, tudo. E quando sua reputação estiver destruída, seu marido na prisão e você não tiver mais nada, garantirei que os rapazes saibam exatamente que tipo de pessoa você realmente é. Você não faria isso com eles. Tente. Saí do café para o ar fresco da tarde, deixando Helena sentada sozinha entre as ruínas de suas mentiras. Minhas mãos estavam firmes agora, meu propósito claro. Ela teve 17 anos para provar que era uma mãe. Agora tinha 17 horas para provar que era inteligente o suficiente para desaparecer. Enquanto dirigia para casa, sabia com fria certeza que ela não sairia em silêncio. Pessoas como Helena nunca saem. Sempre precisam pressionar, testar limites, ver quanto podem extrair antes que o mundo finalmente diga não. Felizmente, eu estava preparada para qualquer cenário. A ligação chegou às 7h12 da manhã seguinte, arrancando-me do primeiro sono decente que tive em semanas. Atendi o telefone, meu coração imediatamente acelerando com o pânico que acompanha 19 anos sendo o contato de emergência para 3 rapazes ativos. Senhora Martins? A voz era profissional, direta. Aqui é a delegada Luciana Ribeiro, da Polícia Federal. Estou ligando sobre Helena Menezes. O tom formal me disse tudo o que precisava saber antes que ela continuasse. Sentei-me na cama, meus pés descalços encontrando o piso frio. O que aconteceu? Ela foi detida ontem à noite por acusações relacionadas ao caso federal do marido. Sonegação fiscal, conspiração, lavagem de dinheiro. Ela está solicitando que a senhora entre em contato com o advogado dela. Fechei os olhos, sentindo algo que não era bem satisfação se instalar no meu peito, mas como inevitabilidade, como ver desmoronar uma casa construída sobre areia desde o início. Senhora Martins, está me ouvindo? Estou aqui. Caminhei até minha janela, observando o pequeno jardim onde meus netos costumavam brincar. Delegada, preciso que entenda algo. Minha ex-nora e eu estamos afastadas. Não tenho intenção de contatar o advogado dela ou fornecer qualquer tipo de assistência. Houve uma pausa. Ela disse que a senhora responderia assim.
Pediu para informar que está disposta a assinar os papéis de renúncia à custódia em troca de representação legal. A audácia era impressionante. Mesmo de uma cela, Helena estava tentando negociar, encontrar um ângulo que servisse aos seus interesses, como se a custódia dos rapazes que abandonou fosse uma mercadoria que pudesse trocar por sua liberdade. Diga à minha ex-nora, respondi cuidadosamente, que entrarei em contato. Desliguei e sentei-me no silêncio do meu pequeno apartamento, observando partículas de poeira dançarem na luz matinal. Através das paredes finas, podia ouvir meus netos se movimentando, os sons familiares de 3 jovens se preparando para o dia, o murmúrio suave de André enquanto tomava banho, as reclamações baixas de Rodrigo sobre seu trabalho de estatística, os movimentos cuidadosos de Paulo tentando não perturbar os irmãos. Eles ainda não sabiam. Em algumas horas, seus celulares começariam a vibrar com alertas de notícias, notificações de redes sociais, a avalanche digital que segue qualquer escândalo envolvendo dinheiro e traição. Os colegas de faculdade veriam a foto da mãe deles nos jornais online. Os professores olhariam para eles com aquela mistura particular de pena e curiosidade, reservada para filhos de pessoas acusadas de crimes. Eu precisava contar-lhes primeiro. Meninos, chamei suavemente, batendo na porta do quarto. Podem vir aqui? Precisamos conversar. Eles emergiram em vários estágios de prontidão. Paulo completamente vestido para a faculdade, André de moletom e camiseta, Rodrigo com o cabelo desgrenhado em ângulos impossíveis. Um único olhar para meu rosto lhes disse que não se tratava de tarefas domésticas ou horários. Sentem-se, pedi gentilmente. Acomodaram-se no sofá. 3 rostos semelhantes com expressões idênticas de preocupação. Mesmo agora, mesmo aos 19, moviam-se como uma unidade, apoiando-se mutuamente por instinto e anos de prática. A mãe de vocês foi detida ontem à noite. Crimes financeiros relacionados aos negócios do marido dela, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. O silêncio que seguiu foi profundo. Observei-os processarem a informação. Vi o lampejo de emoções em seus rostos, surpresa, confusão, e então algo que parecia quase alívio. Ela vai para a prisão? André perguntou, sua voz calma, mas firme. Não sei, provavelmente. Rodrigo ajustou os óculos. O que acontece conosco? Nada muda, disse firmemente. Vocês têm 19 anos, são adultos, têm um lar aqui pelo tempo que desejarem, têm suas faculdades em andamento, têm um futuro que não tem relação alguma com as escolhas da mãe de vocês. Ela queria que nos mudássemos para Porto Alegre, André comentou suavemente. Ela queria o dinheiro do seguro, Paulo corrigiu, sua voz dura. Nós éramos apenas o meio para acessá-lo. Estremeci com a amargura em seu tom, mesmo sabendo que estava certo. Sei que isso é difícil. Não. Paulo levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Não é difícil, é esclarecedor. Ela não nos quis 17 anos atrás e não nos quer agora. Todo o resto são apenas detalhes. Os irmãos assentiram, e vi algo inesperado. Não tristeza ou raiva, mas uma espécie de paz sombria, como se uma pergunta que carregaram a vida inteira tivesse finalmente recebido uma resposta definitiva. Vovó, Rodrigo disse cautelosamente, o que a senhora fez? A pergunta me pegou desprevenida. O que quer dizer? A senhora sabia que isso aconteceria, André observou. Ontem, quando saiu para encontrá-la, parecia diferente, resoluta. Estudei seus rostos. Esses jovens que me conheciam melhor que qualquer pessoa no mundo. Haviam herdado a inteligência do pai e a intuição do avô. Claro que tinham percebido. Dei-lhe uma escolha, respondi finalmente. Afastar-se voluntariamente ou enfrentar as consequências de suas ações. E ela não se afastou, Paulo constatou. Não, não se afastou. Então a senhora a destruiu. As palavras pairaram no ar como uma acusação. Esperei pelo julgamento, pelo horror, pela decepção de que sua avó havia se tornado alguém capaz de tamanha crueldade calculada.
Em vez disso, Rodrigo sorriu, uma expressão pequena e triste que de alguma forma transmitia aprovação e melancolia. Bem feito, disse calmamente. 8 meses depois, eu estava no corredor do Tribunal Federal em Porto Alegre, observando através de um vidro reforçado enquanto Helena era conduzida algemada. O uniforme laranja a fazia parecer menor, de alguma forma diminuída. O júri levara menos de 5 horas para declará-la culpada de todas as acusações. 2 a 4 anos, o juiz havia dito. Com bom comportamento, poderá sair em 20 meses. Nesse momento, meus netos estariam no 3º ano da faculdade, construindo vidas que não tinham relação com a mulher que os trouxe ao mundo e tudo a ver com as escolhas que faziam diariamente. Senhora Martins, uma repórter empurrou um microfone em minha direção. Como se sente sobre a condenação da sua ex-nora? Olhei diretamente para a câmera, pensando nos rapazes em casa, provavelmente assistindo a este momento nos noticiários de seus apartamentos universitários. A justiça, disse simplesmente, raramente é satisfatória, mas é necessária. Saí do tribunal e entrei no meu carro. Não o velho Uno, mas um Fiat usado e confiável que comprei com recursos de uma fonte inesperada. Os rapazes haviam insistido, usando parte da herança para garantir que eu tivesse um transporte seguro. Vovó, Paulo havia dito quando me entregou as chaves. A senhora nos deu tudo. Deixe-nos retribuir um pouco. Meu telefone tocou quando destranquei a porta do apartamento. O número de Paulo. Vovó, vimos as notícias, todos nós. André organizou uma videochamada. Estamos todos aqui. Podia ouvir vozes ao fundo. Meus rapazes juntos, embora espalhados pelo país. Como está se sentindo? Era André, sua voz gentil como sempre. Aliviada, respondi honestamente. O encerramento tem seu peso. Merecido. A voz de Rodrigo era firme. Ela fez suas escolhas, agora precisa viver com as consequências. Houve uma pausa e então Paulo falou novamente. Vovó, temos algo para lhe contar. Estamos planejando isso há semanas. Meu coração acelerou. Aos 66 anos, aprendi a ser cautelosa com surpresas dos rapazes que criei. Eles tinham uma tendência a gestos grandiosos. Todos voltaremos para casa nas férias de julho, André disse. Mas essa não é a surpresa. Fizemos uma oferta por uma casa, Rodrigo anunciou. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha espaçosa, onde podemos todos cozinhar juntos. Afundei na minha poltrona. Aquela que testemunhou incontáveis sessões de estudo e conversas noturnas. Meninos, a casa está no nome da senhora, Paulo interrompeu. Totalmente quitada. Usamos parte da herança. E antes que discuta, lembre-se que o seguro do papai era para garantir nosso futuro. Nosso futuro inclui a senhora, vovó. Sempre incluiu. Lágrimas inesperadas começaram a escorrer pelo meu rosto. Vocês não podem simplesmente... Já fizemos, André disse gentilmente. A escritura será assinada no próximo mês. Estaremos todos em casa para as férias de julho para ajudá-la na mudança. Nossas faculdades estão garantidas, Rodrigo acrescentou. Separamos o suficiente para mensalidades, moradia, tudo. O dinheiro da casa é à parte. Planejamos cuidadosamente, vovó. Aprendemos com a melhor. Pensei em todos os sacrifícios que fiz ao longo dos anos. As refeições adiadas para que eles pudessem comer, as roupas de brechó para que pudessem ter material escolar novo, a poupança esgotada que financiou seus sonhos. Eles haviam observado, aprendido, compreendido o verdadeiro significado de família. Mais uma coisa, André disse suavemente. Conversamos e queremos mudar legalmente nossos sobrenomes para Martins, o sobrenome da senhora. O silêncio estendeu-se entre nós, carregado com 17 anos de história compartilhada. Eles estavam me honrando da maneira mais profunda possível, reivindicando-me como mãe, assim como já haviam me reivindicado em seus corações. Tem certeza? Sussurrei. Nunca tivemos tanta certeza de nada. Paulo disse firmemente. A senhora é nossa mãe em todos os sentidos que importam. É hora de os documentos refletirem essa realidade.
Fechei os olhos, sobrecarregada pela completude deste momento. Helena havia perdido tudo: sua liberdade, seu dinheiro, seus filhos, sua dignidade. E ao perder tudo, inadvertidamente me deu o maior presente possível: a certeza absoluta de que os rapazes que criei sabiam diferenciar entre a mulher que os trouxe ao mundo e a mulher que verdadeiramente os amou. 3 meses depois, eu estava na cozinha da nossa nova casa, um espaço acolhedor com bancadas de granito e janelas que davam para um pequeno pomar onde já planejava cultivar hortaliças. Os rapazes estavam em casa para as férias de julho, enchendo o ambiente com risos e o tipo particular de barulho amoroso que só a família consegue criar. Paulo estava à mesa da cozinha, com o laptop aberto, trabalhando em um artigo sobre abandono parental e avós que preenchem esse vazio. André ensinava Rodrigo a fazer o famoso risoto do avô deles, suas cabeças inclinadas sobre o fogão enquanto trabalhavam juntos. A cena fez meu coração transbordar de alegria. Continuidade, tradição, amor passado de geração a geração. Meu celular vibrou com uma mensagem de número desconhecido. Contra meu melhor julgamento, abria. Por favor, sei que não mereço perdão, mas preciso tentar reconstruir pontes. Os rapazes ainda são meus filhos. Helena. Ela havia encontrado uma maneira de me contatar da prisão. A audácia era impressionante, mesmo agora. Mostrei a mensagem a Paulo, que a leu com a mesma análise fria que aplicava ao seu trabalho de pesquisa acadêmica. "O que quer fazer?" ele perguntou. Olhei ao redor da nossa cozinha animada, para André pacientemente corrigindo a técnica de Rodrigo, para a geladeira coberta com boletins universitários e fotografias de formaturas e reuniões familiares, para a evidência de uma vida bem vivida e amor bem compartilhado. "Nada", respondi, deletando a mensagem. "Ela teve a chance de ser mãe de vocês. Escolheu o dinheiro." "E nós?", Paulo perguntou. "O que escolhemos?" Sorri, puxando-o para um abraço que de alguma forma conseguiu abranger todos os três. "Todos os anos em que lutamos, sobrevivemos e prosperamos juntos. Vocês escolheram o amor", disse. "Escolheram a família, escolheram uns aos outros." Naquela noite, enquanto nos reuníamos ao redor da nova mesa de jantar, compartilhando histórias e planos para o futuro, senti algo que nunca havia experimentado antes: paz completa. A mulher que criou 3 crianças abandonadas em um apartamento apertado havia evoluído para algo mais forte, mais sábio, com mais propósito. Helena me ensinou uma última lição, embora jamais tivesse pretendido. Às vezes, o maior presente que podemos oferecer a alguém é a oportunidade de descobrir sua própria força. O castigo dela não foi a sentença de prisão, ou a ruína financeira, ou a humilhação pública. O castigo foi perder isto. Perder a alegria no rosto de André quando falava sobre seus planos de tornar-se médico pediatra. Perder o entusiasmo de Rodrigo sobre seu projeto de tecnologia assistiva para crianças com deficiência. Perder os argumentos apaixonados de Paulo sobre justiça social durante nossas conversas ao jantar. O castigo foi a ausência de amor, o vazio onde a família deveria estar, o silêncio onde o riso poderia ter ecoado. Ela trocou tudo que importava por dinheiro que não conseguiu manter. E ao fazer isso, deu-me o maior presente, a certeza inabalável de que eu era exatamente a mãe que esses rapazes precisavam. A justiça, percebi, nem sempre é sobre punição. Às vezes, é simplesmente escolher o amor quando outros escolhem o egoísmo, escolher o sacrifício quando outros escolhem a conveniência, escolher permanecer quando outros escolhem fugir. Os rapazes eram meus agora, completamente e para sempre, e eu era deles. Isso era justiça. Isso era família. Enquanto observava meus 3 netos, meus 3 filhos, rindo juntos ao prepararem a sobremesa, soube que havíamos construído algo que Helena nunca poderia compreender. Não era sobre biologia ou documentos legais, era sobre escolhas diárias,
sacrifícios constantes e amor incondicional. Era sobre estar presente todos os dias, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. Este era o verdadeiro significado de família. Agora, se você gostou dessa história, já clica nesse próximo vídeo que está aparecendo na tela, porque nele a história de traição e reviravolta como você nunca viu antes.